adorar ao Senhor. Continue em espírito de oração. Vamos adorar ao Senhor nesta manhã, porque Ele é digno de receber toda a honra. É o único digno de receber toda a honra, toda a glória. Cante, digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Cante um novo cântico, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Você pode repetir isso? Digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cante, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh Jesus, você pode declarar isso para Ele. Eu te adorarei para sempre. Está vestido do arco-íris. Declare isso para Ele. Sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Deus eternamente santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Deus. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Cante maravilhado mais uma vez. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir. Se você sente isso, cante Jesus. Jesus, teu nome é força,
glorificada neste lugar. Nós adoramos aquele que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Oh, aleluia, oh, aleluia. Enquanto Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, as cadeias se quebraram. Oh, aleluia, Senhor. Nós louvamos o Teu nome. Nós sabemos, Pai, que através da nossa oração, cadeias estão sendo quebradas no dia de hoje. Oh, em nome de Jesus, cadeias na nossa casa, na nossa família, estão sendo destruídas, estão sendo despedaçadas. Todo vício, toda briga, toda separação, toda divisão, em nome de Jesus, seja quebrado no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Todo espírito de suicídio, de morte, de contenda, de depressão, de doença, é paralisado na autoridade que há no Seu nome, no poder que há no Seu nome. No nome de Jesus nós profetizamos que os nossos filhos servirão ao Senhor. Nós profetizamos que a nossa casa pertence ao Senhor. Restaura casamentos, restaura alianças, Pai, no nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Os meus pecados, os meus pecados. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida
suas mãos agora aos céus e vai adorando esse Deus. Exalte o nome dele. Isso. Todo vazio que havia em mim. Hoje é aleluia, Senhor. Morada, a minha alma buscava e nada me condenava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Fale com Deus agora, Pai. Perdoa, Pai. Se você precisa do perdão dos seus pecados, peça agora, porque Ele derramou o sangue lá na cruz para nos lavar. Ele derramou o sangue dele precioso. Diga: Senhor, perdoa as minhas falhas. Diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Diga: meu Deus, purifica a minha vida, me limpa, me lava no teu sangue. Vai pedindo para Deus te purificar. Vai pedindo para Deus santificar a sua vida. Vem, Senhor. Vem, Senhor, com a tua glória. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo. Vem abençoar, Pai, cada vida aqui presente. Vem abençoar as famílias. Vem abençoar esse domingo, esse mês de novembro. Consagra, Deus. Peça para Deus consagrar esse mês de novembro, seja de vitórias, seja um mês de saúde, seja um mês de prosperidade, seja um mês de respostas. Abençoa essa igreja, esse povo que clama ao Senhor. Oh, aleluias. Pode dar glórias ao Senhor. Pode dar glórias ao Senhor nessa hora. Pode falar em línguas estranhas, exaltando o nome do Senhor. Oh, Rabachore Balamara Balamar. Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa hora para nos abençoar, para nos consagrar, para nos levantar do pó. Aleluia. Choreara Balamar. Esse que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Meu Deus, é uma manhã de comunhão, é uma manhã de renovação. Então diga a Deus: renova minhas forças, renova o meu coração, Deus. Vai pedindo para Deus te renovar nessa hora. Vai pedindo para Deus renovar o seu coração, Deus. Diga a Deus: renova minhas forças. Eu preciso de forças para caminhar. Talvez você tenha caminhado em lugares difíceis, mas o salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Ele é o teu Redentor. Ele vive. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele morreu e quando todos pensavam que era o fim, Ele apareceu. Há momentos na nossa vida que parece também que é o fim, mas Jesus aparece e Ele diz: aquilo que parecia ser o fim é o recomeço.
Ah, Deus tem recomeços para a tua vida hoje. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus tem recomeços para a tua casa. Deus tem recomeços para a tua vida. Estamos começando mais um mês, o mês de novembro. E recomece hoje. Recomece, tenta de novo. Comece coisas novas, coisas que deram errado. Tenta mais uma vez, porque Deus está dizendo: há um recomeço para a tua vida, há um recomeço para a tua família, há um recomeço para a tua casa. Oh, aleluia! Oh, alabalabasorebalá. Pode dar glória ao Deus dos recomeços, ao Deus que dos recomeços está aqui. Oh, rachorea cadore xarabá, erabalabasheremano serebalá. Glória a Deus, aleluia, aleluia, da glória. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza o teu povo com fogo. Isso, a presença dEle está envolvendo o teu coração. Oh, aleluia. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti. Oh, por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou. Diga Redentor, aleluia. Redentor, o seu amor me libertou de mim, e agora vivo em vida. Redentor, Ele nos conhece. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti, por moedas de prata eu te vendi, mesmo assim, e mesmo assim se entregou. Vamos, Redentor, Redentor, o seu amor me libertou de mim, e agora vive. Redentor está aqui, aleluia. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vive em Adore o Redentor, Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Declare isso. A culpa que era minha, ele Mas ao terceiro dia, vamos. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, Mas ao terceiro, Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. a culpa que era minha,
culpa que era minha, Ele em si levou. Redentor, meu amor me libertou de mim, agora vivo em mim. Redentor, meu amor me libertou de mim, e agora vivo em mim. Nós te adoramos, nós celebramos a tua presença hoje aqui. O nosso coração está aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, adore a presença dele neste lugar, exalte a presença dele neste lugar, declare palavras de louvor e adoração ao nome dele. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, enche o nosso coração, enche essa igreja, enche as nossas vidas. Nós nos entregamos a ti, nós consagramos a ti tudo que temos. Oh, no nome de Jesus, os ataques do inimigo estão paralisados. Oh, sobre a nossa vida, sobre essa igreja, no poder que há no nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está liberando sobre nós algo do céu no dia de hoje. Oh, aleluia, que a tua palavra fale ao nosso coração. O Senhor tem a liberdade, libera a sua palavra sobre nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga: Senhor meu Deus, o meu coração está aberto, libera a tua palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz, amém. Eu quero que você cumprimente essa pessoa que está perto de você. Diga: bom dia, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe. Glória a Deus, que bênção te receber hoje aqui, amém. Pode sentar, tomar o seu assento, tomar o seu lugar. Nessa manhã de chuva, a casa do Senhor está aqui cheia de pessoas sedentas, né, para louvar a Deus, para adorar a Deus. Isso é muito bom, né, estarmos reunidos na presença do Senhor. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Eu tenho algo para compartilhar com você. Ezequiel 47, versículo de número 1 em diante. Pode colocar pela NBV, por favor. NBV. Diz assim. Ezequiel 47, 1. Depois destas instruções, ele me levou de volta à entrada do templo e vi uma corrente de água saindo dos alicerces do templo, passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. Nessa passagem, um anjo do Senhor conduz Ezequiel até um rio. E nós vamos ver que esse rio trazia cura, trazia restauração, trazia vida, trazia purificação. E a Bíblia nos ensina nessa primeira lição que esse rio saía do alicerce do templo. Esse rio tinha o seu fundamento no alicerce do templo. Era de lá que as águas fluíam, era de lá que a cura brotava, era de lá que a restauração vinha. E eu inicio essa mensagem dizendo que muitas vezes nós esperamos rios de pessoas, muitas vezes nós esperamos rios de posições, muitas vezes nós esperamos rios de passeios, de dinheiro, de viagem,
de relacionamento. Só que o verdadeiro rio que traz cura, que traz a resposta, ele vem do trono de Deus, ele vem da presença de Deus, ele vem da onde o Senhor está. E eu quero declarar sobre a tua vida nesse dia, que aquilo que você precisa, que a cura que você precisa, levante as suas mãos aos céus, não vem de ninguém, não vem de relacionamento, não vem do seu filho, não vem do seu pai, não vem do dinheiro que cai na tua conta, não vem da tua empresa, não vem do teu trabalho, não vem da tua viagem, não vem da posição que você espera. Aquilo que você precisa vem do trono de Deus. A cura vem dele, a restauração vem dele, a vida vem dele, a resposta vem dele, a satisfação vem dele. Vem dele. Quantas vezes nós não esperamos satisfação nas coisas? Quantas vezes nós não esperamos satisfação nas pessoas? E por isso sempre estamos tão insatisfeitos. Mas hoje o Espírito Santo diz: é das minhas águas que você vai receber resposta, cura, restauração, santidade, provisão. É da presença dele. Jesus disse em João 4,14: eu sou a fonte que jorra para a vida eterna. É na presença do Senhor. Diga: é na presença do Senhor. E a Bíblia diz então no versículo de número 2: então me levou para fora do templo, pela passagem externa norte, e paramos do lado de fora da porta leste, que estava fechada, e a corrente de águas corria por baixo dela na direção leste. E meu guia e eu acompanhamos a corrente indo para o leste, e ele tinha na mão um fio, e com esse fio ele mediu 500 metros, e então mandou que eu atravessasse o pequeno riacho, e a água chegava aos meus tornozelos. Aqui Deus começa a levar Ezequiel para dentro do rio. E Ezequiel passa por diferentes níveis de profundidade. E o primeiro deles era uma água que batia no seu tornozelo, como se você fosse numa piscina de criança hoje, numa piscina infantil. Como se você entrasse no mar e ficasse apenas naquela parte onde as ondas vêm, batem no seu pé e voltam. Ali Ezequiel entra, e esse nível simboliza o início da nossa caminhada, que é onde nós lavamos os nossos pés. Porque a verdade é que não dá para pertencer a Cristo se nós carregamos nos nossos pés a bagagem do passado. Não dá para verdadeiramente servir a Cristo se nós insistimos em carregar a poeira do pecado nos nossos pés. Não dá para dizer que eu vivo uma vida com Cristo, frequentar a igreja, frequentar o templo, e não molhar os meus pés e não deixar o Senhor, as águas do Senhor, limparem da caminhada todo o pó, toda a sujeira. E eu quero dizer nessa manhã que o rio de Deus está aqui, e esse rio quer bater nos seus pés, esse rio quer lavar a tua caminhada, esse rio quer tirar de você tudo aquilo que você tem carregado ao longo desses anos. Talvez ao longo desses anos você tenha carregado uma vida cheia de mágoa. Talvez ao longo desses anos você tenha carregado orgulho no teu coração. Talvez você tenha carregado complexo, rejeição, uma ira, uma raiva. Talvez você sempre está insatisfeito, descontente, mas hoje bate água no teu pé. Hoje Deus lava o teu passado. Hoje Deus lava a tua caminhada. Hoje Deus lava os teus pés. Hoje Deus te dá uma nova chance de caminhar diferente, de ser diferente, de mudar de verdade. Porque quem vai no rio não consegue sair igual. Porque quem está na presença de Deus não consegue sair se não for para sair diferente. Eu não posso me acostumar a viver uma vida sem entender que Deus quer me lavar, Deus quer me tornar alguém diferente. Eu não posso carregar mais aquilo que eu tenho carregado. É hora de deixar a bagagem. O Senhor diz: deixa a poeira que está nos teus pés. Deixa aquilo que você sabe que precisa deixar. Um relacionamento errado, uma amizade que te leva lá para o chão. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, mais do que uma lição de humildade, ele ensina uma lição de santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E hoje Deus quer lavar o teu coração.
Hoje Deus quer que você saia daqui diferente, que você chegue na tua casa diferente, que você chegue um pai diferente, uma mãe diferente, uma esposa diferente, um marido diferente, um profissional diferente, um filho de Deus diferente. Ezequiel precisava então entrar. Eu quero que você feche os teus olhos nessa hora. E eu quero que você fale para Deus aquilo que você precisa deixar nas águas hoje. Talvez seja algo, talvez seja alguém, talvez seja um vício, talvez seja uma prática, talvez seja palavras ruins, talvez seja um orgulho, talvez seja uma rebeldia contra a presença de Deus, talvez seja uma raiva. Você está sempre brigando, sempre falando palavrão, mas hoje o Senhor te lava nessas águas, hoje o Senhor te cura nessas águas. Aleluia. Então Ezequiel entra pelos seus tornozelos. E a Bíblia diz no versículo 4: e continuamos andando em direção leste, e ele mediu mais 500 metros. E mandou-me atravessar o riacho mais uma vez, e a água já chegava aos meus joelhos. Agora, Ezequiel vai para um segundo nível, aonde as águas começam a bater os seus joelhos. Porque a verdade é que a gente não pode se contentar em apenas vir na igreja, pedir perdão pelos pecados todos os dias e dormir. A vida cristã, o que move a vida cristã são os joelhos. O que move a vida cristã é uma vida de oração. O que move o teu relacionamento com Deus é a oração que você faz, é o seu quebrantamento, é quando você verdadeiramente dobra os teus joelhos. E sabe de uma coisa? E eu vou dizer uma coisa para você. Muitas guerras que nós enfrentamos, nós tentamos vencer pela força do nosso braço. Nós tentamos vencer no nosso grito. Nós tentamos vencer nos impondo. Nós tentamos vencer na nossa ira. Só que hoje Deus manda te dizer que o verdadeiro cristão é aquele que deixa as águas baterem no joelho. É aquele que vive uma vida de oração. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero te dizer que essa guerra que você está enfrentando, Deus manda te dizer nessa manhã, não é na força do teu grito, não é na força do teu braço. É por isso que estamos sempre tão cansados, porque tentamos vencer por nós mesmos, tentando vencer com a nossa força, com o nosso grito, com a nossa persistência. E Deus está dizendo: você vai vencer na oração, é nos joelhos dobrados, é no quebrantamento do teu coração que você vai vencer essa batalha. Levante a sua voz em oração e diga: eu vou vencer essa batalha com o meu joelho dobrado na oração. Mateus 12:32. Abre para mim na NTLH. Mateus capítulo 12, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 32. Coloca para mim na NTLH. Essa passagem, e na verdade eu acho que é Marcos, lá no finalzinho, acha para mim, pastor, Jesus no Getsemane, eu acho que é Marcos capítulo 22, eu acho que foi aqui, à noite eu estava orando e Deus me deu, é no finalzinho, é Jesus no Getsemane, 14:32, põe 14:32 para mim, aleluia, isso, nisso, eles chegaram a um bosque de oliveiras, chamado Getsemane, e Jesus lhe disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Versículo 33. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João, e aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Versículo 34. E disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Versículo 35. E ele foi um pouco mais adiante e fez o quê? E ajoelhou-se e encostou o seu rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Jesus disse: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que pode me matar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ali na frente, eu vou ajoelhar e eu vou orar. E eu quero te dizer que aquilo que
pode te matar, aquilo que está angustiando você, aquilo que está trazendo aflição para o teu coração, para a tua casa, Deus está mandando te dizer: não vai te matar. Dobra os teus joelhos e comece a orar, comece a clamar, comece a viver uma vida de oração pelos teus filhos e você vai parar de chorar. Começa a viver uma vida de oração pelo teu casamento e você vai parar de chorar. Começa a ser um homem de oração, uma mulher de oração, e essa dor não vai te matar, ela vai te elevar. Aleluia. Ele suportou aquele processo porque ele dobrou os joelhos. Ele cumpriu o propósito porque ele dobrou os joelhos. E sabe de uma coisa? Ele morreu, mas ele ressuscitou. E eu quero te dizer que Deus te levará a lugares nunca antes pisados, quando você entender que os teus joelhos têm que estar dobrados em oração. Volta lá em Ezequiel 47. Ezequiel então começa com as águas batendo nos tornozelos. Agora essas águas já estão nos joelhos. Mas a Bíblia diz que o Senhor conduz ele mais para dentro. E no versículo de número 4 diz: e depois de mais 500 metros, o riacho já era um rio cujas águas chegavam até a minha cintura. Diga, cintura. Agora a água batia na cintura de Ezequiel. A cintura que representa a mobilidade, a direção para onde você se vira, a direção para onde você vai. A cintura que determina para onde você vai caminhar. E Deus então fala: Ezequiel, as águas precisam determinar a tua caminhada. E sabe qual é o nosso real problema? O nosso real problema é que nós queremos caminhar na direção que nós determinamos, que nós projetamos. Nós queremos caminhar na direção dos nossos anseios pessoais. E não há nada de errado em ter anseios pessoais. O problema é quando ele direciona a sua vida. Só que eu quero te dizer nessa manhã que o que tem que direcionar a sua vida é a presença de Deus, é a caminhada com Ele, é o relacionamento com Ele. O que tem que direcionar a sua vida, na verdade, é a vontade dEle, é o querer dEle. Tem gente que vive uma vida dentro da igreja, correndo atrás do seu próprio propósito, da sua própria vontade, dos seus próprios sonhos. E Deus está dizendo: e quando você vai deixar eu realizar o meu sonho na sua vida? E quando você vai começar a correr atrás daquilo que eu projetei você para ser? E quando você vai começar a caminhar para aquilo que eu te criei? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Põe para mim. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Diz assim: e Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que vocês estão utilizando para o quê? Para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Ei, Deus deu para você uma capacidade especial. O que você está fazendo com ela? Você está usando para o seu benefício próprio? Ou você está usando para ajudar os outros com a graça de Deus? Você está usando para servir a Deus de verdade naquilo que Ele projetou você para ser? Ou para viver uma vida atrás dos seus próprios interesses? Tem muita gente aqui que Deus já chamou para servir aqui na igreja há muito tempo, mas insiste em continuar sentado, correndo atrás da sua vida, das suas coisas. E Deus hoje está despertando você e dizendo: quando você vai deixar eu dirigir a tua caminhada? Quando você vai deixar a capacidade que eu te dei ser projetada para transmitir graça para as pessoas? Levante as suas mãos aos céus. Eu quero te dizer que hoje Deus está te direcionando a um novo nível. Hoje talvez não seja uma mensagem confortável para o teu coração, mas é aquilo que Deus está falando com você. Deixe que eu dirija a tua caminhada.
Para de correr atrás apenas daquilo que você quer e comece a se projetar para onde eu já coloquei no teu coração que você deve se projetar. Comece a se projetar para transmitir graça para os outros, para servir aos outros, para viver uma vida cristã cheia do Espírito Santo, uma vida cristã cheia da graça de Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Era hora de ele entender que ele precisava ser direcionado para o propósito. E agora, Deus então leva ele mais adiante. E o versículo de número 5 diz: e andamos mais 500 metros, sempre medidos pelo fio que meu guia levava. E agora o rio era tão fundo que eu só conseguia atravessar a nado. Já não era mais possível atravessá-lo andando. Agora já não dá mais pé para Ezequiel. Ele precisa nadar. E o importante é que o anjo não obriga Ezequiel a fazer nada. Ele faz porque quer. Ele faz porque ele é chamado àquelas águas. Eu quero te dizer que Deus não vai te obrigar a nada. Deus não obriga você a lavar os teus pés dos erros. Deus não obriga você a viver uma vida de oração. Deus não obriga você a caminhar no propósito. Deus não obriga você a avançar na presença de Deus. Você vai porque você quer. Você vai porque o Espírito Santo te chama nessa manhã para ir. Você vai porque você entende que você não é mais um bebê espiritual que vive dependendo de oração, que vive dependendo que alguém esteja orando por você. Deus te chama para nadar, para ir mais fundo, para ir adiante. Ele chama Ezequiel para ir mais adiante, porque a verdade é que quando nós servimos a Deus, nós precisamos queimar e arder por Ele. Precisa ter um desejo de intimidade, precisa ter um desejo de relacionamento, precisa ter um desejo de servi-lo e não apenas pedir para Ele como se Ele fosse um iFood, como se Ele fosse um Uber rápido. Precisa ter um desejo pela presença dEle. Ezequiel precisava nadar. Ezequiel precisava se entregar mais. Eu quero te dizer, tem muitas vezes que você vai precisar deixar o medo de lado e avançar para onde Deus te chamou. Tem muitas vezes que você vai ter que deixar a sua segurança de lado. Aquilo que te dá pé, aquilo que te dá conforto, aquilo que te dá segurança, e entrar num novo nível, porque Deus está te chamando. Tem muitas vezes que você vai precisar arriscar na sua casa para Deus te levar para onde Ele quer. Tem muitas vezes que você vai precisar deixar o medo de lado e prosseguir para um sonho que Ele colocou no seu coração sem ter condições, porque Ele está mandando você entrar mais fundo nessas águas. Tem muitas vezes que você vai precisar deixar a segurança, aquilo que te firmou até hoje, para entender que você não é dependente da terra, você é dependente de Deus. Você não é dependente do solo, você é dependente de Deus. Você não é dependente da sua força, você é dependente de Deus. Levante as suas mãos aos céus, diga: eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente da presença dEle. Aleluia. Hoje Deus te chama a sair do solo, a sair da dependência de pessoas, a sair do medo que te prende, da insegurança que te prende, para ir mais adiante, para entrar mais adiante no projeto dEle. Ou se você está com medo de dar o próximo passo, Deus está mandando: pode dar. É uma resposta para aquilo que você veio buscar hoje. Se você está com receio de dar o próximo passo, Deus está mandando você entrar, porque Ele é com você. Diga glória a Deus. E eu finalizo dizendo, versículo de número 8: e o homem me disse: esse rio corre na direção leste e atravessa o sertão da Judeia e deságua no Mar Morto, e ele transforma o Mar Morto, tornando as suas águas puras e saudáveis. E por onde esse rio passar, a vida surgirá ricamente. Animais aparecerão em grandes grupos, aleluia. E as plantas brotarão às margens do rio. E haverá peixes no Mar Morto, porque as águas tornarão puras as águas do mar. De modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Por onde o rio passar, tudo viverá. Em nome de Jesus, hoje Deus está trazendo vida para a tua vida, vida para a tua casa. Levante as suas mãos. Hoje Deus está trazendo animais aonde não tem animais, pessoas aonde não tem pessoas,
pessoas. Hoje Deus está trazendo recurso aonde não tem recurso, saúde onde não tem saúde, libertação aonde não tem libertação. Hoje Deus está trazendo restauração aonde está quebrado, aonde está inchado, aonde o diabo projetou morte. Hoje o rio de Deus está neste lugar, levando vida, levando cura, trazendo povo, trazendo animal, trazendo resposta, trazendo restauração, trazendo provisão para a tua casa, para o teu trabalho, para essa igreja. Em nome de Jesus, receba na tua vida. E você que querer, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, queridos, graça e paz, amém. Quem está feliz aí de estar aqui hoje? Glória a Deus, estou feliz de ver vocês aqui hoje, amém. Igreja cheia. Estava passando ali, estava garoando, né? Eu cheguei aqui faz mais de 1 hora. Aí estava garoando, chovendo. Eu falei, deixa eu olhar nesse campinho, que tem um campinho ali, um campo, né? Deixa eu dar uma olhada se tem gente jogando na chuva. Assim, ó. Eles estão daí das 7 da manhã jogando na chuva. Amém. Aí eu falei para a pastora, olha lá, ó. Aí eu falei para a irmã, cheguei aqui, o campinho tá cheio lá. Sabe por quê? Porque eles amam jogar futebol. E as pessoas que amam a Deus, pode estar chovendo, pode estar o que acontecendo, elas vão na casa de Deus. Amém? Então eles não deixam. Pergunta para eles ali, se estiver chovendo, você vai deixar a sua partida de futebol do domingo? Pergunta para eles. Deixa nada. Por quê? Estão errados? Não. Eles não estão errados. Porque eles amam aquilo. Então eles se esforçam para aquilo. Então estou muito feliz porque você está aqui hoje. E eu quero trazer aqui uma palavra, começando no Salmo de número 1. Daqui a pouco nós vamos, os jovens vão ter vai ter uma salinha lá atrás, os jovens vão ter uma palavra lá. E vai ter um lanchinho também para os jovens, amém? Ó o João, o Henrique, o Tiago, o Guilherme também vai hoje, está convidado. A Julinha, a Giovana, o Gustavo, vamos fazer vai ser legal lá. Aí eu tava vendo um pastor muito antigo, mas muitos anos atrás, eu tava vendo um vídeo. Aí ele falou que ele foi convidado para uma vigília e a igreja estava lotada. Só que antes dele pregar, tinha uma cantora famosa. Aí ela abria a boca e todo mundo cantava sozinho, sabe? Ela abria a boca e todo mundo aí, sabe aquelas músicas que todo mundo conhece? E todo mundo. Aí daqui a pouco, quando ela terminou, o pessoal e tudo indo embora, o pastor. Aí o pastor olhou, mas eu vou pregar. Eles não vieram ouvir a palavra. Aí o pastor da igreja falou, pessoal, peraí, tem algo para falar no final, ainda tem coisa boa. Aí o pastor que foi convidado falou, ele já deve falar que vai ter uma boa palavra, né? Aí o pastor, não vai embora não, que no final da vigília vai ter um excelente café para todo mundo. Entenderam não? O pastor ali desesperado, o pessoal está indo embora. Será que... O pessoal está indo... Ih, pastor, agora... Pessoal, tem uma coisa boa ainda para acontecer. Aí o pastor pensando, vai falar que eu estou aqui convidado, vim de longe, vou trazer uma boa palavra. Não, vai ter um café gostoso no final. Vai ter um café gostoso no final hoje. Mas tem a palavra que é a principal. Vocês não entenderam nada, né? Salmo de número 1, querido. Eu tenho uma palavra aqui. Essa palavra Deus colocou no meu coração. E ela é muito forte. Posso pregar ou não? Sim ou não? 7 características do crente espiritual. Posso falar ou não? Quando acabar essa mensagem, eu quero que você pegue essas 7 características e você vai responder. Vou perguntar, quantas características existem em você? Amém? Mas você não vai precisar responder não, só para você pensar. Eu vou falar 7 características do crente espiritual. Aí você vai ver as 7. Aí no final você vai falar, eu tenho as 7. Parabéns. Não, eu tenho 6. Então vou lutar por mais uma. Não, eu tenho 4 características, falta 3. Então você vai lutar pelas outras 3. Amém? Você não pode ter 0. Amém?
Mas se tiver 0, você vai, vou lutar pela 7. Amém? Salmo 1, versículo 1. Coloca na corrigida para mim. Vamos entender aqui. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui Deus está nos mostrando 2 tipos de pessoas: o justo e o ímpio. E podemos classificá-los também como crente espiritual, e o contrário de espiritual é o quê? Qual é o contrário de espiritual? Carnal. Então, espiritual e carnal. Espiritual, coisas espirituais. Carnal, coisas da carne, coisas naturais. Então, Paulo vai exortar a igreja de Coríntios. Coloca para mim, 1 Coríntios 3, versículo 1. A igreja foi repreendida por Paulo. E olha o que Paulo fala, queridos. 1 Coríntios 3, 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, tampouco ainda hoje podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós o que? Invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Então veja, Paulo está mandando uma carta para essa igreja que estava ali há anos, e dizendo: eu não posso tratar vocês como espirituais, mas mesmo depois de tantos anos que vocês ouvem a palavra de Deus, vocês continuam naturais, carnais. Só que o problema de ser um crente natural, um crente carnal, é o tempo em que eu estou servindo a Deus. Porque uma pessoa que chega agora na igreja, quando você se converte, a tendência é você ir crescendo espiritualmente. Você não chega grande espiritualmente na igreja. Então você começa fraco na fé e vai se fortalecendo. Agora o problema é, depois de tanto tempo na igreja, servindo a Deus, continuar carnal, continuar natural, e não se desenvolver, e não crescer. Então Deus está nos chamando hoje para esse desenvolvimento espiritual. Diga comigo: desenvolvimento espiritual. E nós vamos ver agora 7 características do crente espiritual que nós precisamos desenvolver. A primeira, nós precisamos ensinar os outros. Diga: eu preciso ensinar. Hebreus 5:12, põe aí para mim, na NBV. Você precisa ensinar as pessoas. Você tem que aprender, mas você tem que também desenvolver a capacidade de ensinar. Olha só o que diz. Leia aqui essa tradução comigo. Vocês agora já são servos de Cristo. Olha o que diz. Tá dizendo, há muito tempo. Tá falando para quem já está há muito tempo servindo a Deus. E já deviam estar o quê? Tá falando comigo e com você agora. Quanto tempo você está servindo a Deus? E você está quanto tempo já ensinando as pessoas? Pastor, eu não estou ensinando ainda. Desenvolva isso. Eu tenho que ensinar aos outros mais uma vez. Mas em vez disso, olha o que ele diz. Vocês estão o quê? Regredindo. Então, o crente natural, ele vai regredindo.
em vez de crescer. A tal ponto que precisam que alguém lhe ensine tudo de novo. Tem que ensinar tudo de novo. Perdoar, batizar nas águas, se santificar. Não, queridos, nós não podemos regredir e ter que aprender tudo de novo. Não. Até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como o quê? Não é palavra minha não, hein? Amém? Palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite sem idade suficiente para alimento sólido. Então nós precisamos dizer a mesma coisa. Você tem uma profissão. Cada um aqui faz algo. Se é superior, se é técnico, ou se foi no conhecimento trabalhando. Você aprendeu, você executa. Aí daqui a pouco, amanhã você vai para o trabalho. Não, você sempre mexeu nessa máquina. Não sei mais mexer nessa máquina. Como é que faz para fazer essa máquina? Né? Eu falo do torno mecânico, que eu trabalhei muito tempo em torno mecânico. Não existe mais não, né? Existe o mecânico? O mecânico você girava aqui, ó, ia com a peça fazendo. A pessoa chegar lá no trabalho, o patrão, eu não sei mais mexer. Me ensina de novo. Mas você trabalha com isso. Você regrediu no seu trabalho? Então tem pessoas que elas estão regredindo espiritualmente. Nós não podemos. Então o crente espiritual tem que desenvolver o ensinamento aos outros, ensinar os outros. Segunda característica, ser uma bênção. Diga, eu tenho que ser uma bênção. Sabe o que é ser uma bênção? A pastora falou ali, sem saber que eu ia pregar isso. É você fazer para as pessoas, abençoar as pessoas. Deus chama o Abraão, olha só, Gênesis 12:1. Duas coisas que Deus chama o Abraão. Gênesis 12, versículo 1. Deixa na NBV. Presta atenção em duas coisas. Então o Senhor disse a Abraão: deixa a sua terra, os seus parentes, a casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrar. Versículo 2. Olha agora. Farei de você o pai de uma grande nação, abençoarei você. Primeiro ponto. Você ser abençoado. Não é errado. Você pode vir na igreja para vir receber bênção, para ser abençoado, para clamar por cura, para clamar por prosperidade. Você tem que ser abençoado. Só que o crente espiritual não só é abençoado. O que Deus fala? Abençoarei você, tornarei você uma bênção. Leia agora, olha que tremendo. E você, leia comigo, será uma bênção para muitos. Eu vou repetir isso. Você será uma bênção para muitos. Toma posse dessa palavra que eu profetizo sobre você agora. Você será uma bênção para muitos. Abraão, você vai ser abençoado. Você vai ser rico, ele foi rico. Você vai ter família, fazendas. Só que você vai ser uma bênção para os outros. Eu não tenho que só querer para mim. Eu tenho que transmitir para as pessoas. Eu tenho que ser bênção para as pessoas. Bênção para a minha família, para os meus colegas de trabalho. Falar de Jesus, colega do trabalho, vamos lá para a igreja. Vamos lá buscar Deus. Família, vamos lá, vamos buscar a Deus comigo. Eu não posso só eu me alimentar. Então, o crente espiritual, ele é abençoado, mas ele é bênção para os outros. Isso é tremendo, queridos. No capítulo 18, o Abraão, ele tem um encontro com Deus. Olha só que bonito. A terceira característica do crente espiritual, ele tem pressa em servir. Diga, tem pressa em servir. Tem pressa em servir. O Abraão encontra agora Deus. Gênesis 18, capítulo 18. Deixa na NBV. 18:1. Abraão morava perto dos carvalhos de Mamre. Um dia o Senhor apareceu a ele, na hora mais quente do dia. Abraão estava sentado junto à entrada de sua tenda,
2. De repente, Abraão viu três o quê? Homens de pé perto dele. Quando os viu, correu ao encontro deles e prostrou-se. 3. Meu Senhor disse a Abraão: se sou digno, tenha bondade de ficar aqui e descansar um pouco. 4. Mandarei trazer água para lavarem seus pés e assim poderão descansar debaixo dessa árvore. O que aconteceu aqui? No Velho Testamento, muitas vezes Deus, ele se manifestava através de forma de um anjo. Em alguns momentos, lembra quando ele apareceu para Gideão? Gideão chamou meu Senhor. Não é o anjo que é o Senhor, é Senhor. Mas ele se manifestava através de anjo. Algumas vezes, não é sempre. Nem todo anjo. Mas aqui é uma manifestação de Deus que Abraão reconhece através desses 3 anjos. Isso na teologia se chama teofania. Teofania. Quando Deus aparece em forma de anjo. É o próprio Deus em forma de anjo. Aí o Abraão fala: vocês estão cansados, com sede? Sim. Assim como Jesus cansou, era Deus. Jesus teve sede. Então o Abraão, ele reconhece ali a presença de Deus. E Abraão então, versículo 5, olha só que tremendo. Você leu aqui o anjo, Deus pedindo alguma coisa para Abraão? Os anjos pediram alguma coisa? Nada. Mas olha o que o Abraão faz, versículo 5. Vou preparar o quê? Uma refeição. Mas quem pediu? Ninguém. Ele ofereceu. Para ganharem novas forças e prossigam a viagem. Está bem? Disseram eles. Faça como você disse. Olha o versículo 6, que bonito. 6. Leia comigo. Abraão correu à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da nossa. Que tipo de farinha ele quis dar? Qual que é o tempo que a gente está dando para Deus? Se der tempo eu vou para a igreja hoje. Chegou meu convite do pastor no meu WhatsApp. Se der tempo eu vou. Puxa, uma festa bem no dia do culto. Você está dando a sua melhor farinha? O crente espiritual vai dar a melhor farinha. Ah, está chovendo hoje. Como eu falei, o rapaz está dando lá a melhor farinha dele para o futebol. Eu tenho que dar a minha melhor farinha para Deus. E às vezes a gente quer cobrar de Deus: Deus, por que não está acontecendo isso? Por que a cura não acontece? Onde eu estou errando? Aí Deus está falando: você não está dando a melhor farinha. Abraão, ninguém pediu a melhor farinha para ele. Ele se apressou, ele correu. Quem é crente espiritual tem pressa de servir e de honrar a Deus. Se eu não estou sentindo isso, eu preciso orar para sentir. Deus, eu preciso sentir isso. Se eu não estou sentindo essa pressa de servir, de honrar a Deus, eu preciso sentir, Deus. Eu não posso ser diferente. Eu não fui chamado para ser desse jeito, Senhor. Eu tenho que te servir. Eu tenho que te entregar o meu melhor, a melhor farinha. A pastora me contou um testemunho muito bonito. Uma colega do trabalho dela se batizou. Foi ontem, sábado passado. Ela não queria saber nada de Deus. Aí o marido foi primeiro, aceitou Jesus, se batizou há 6 meses atrás. Aí ela não queria saber: não, eu não vou. Aí decidiu ir. Aí ela batizou e falou para a pastora: puxa, agora me batizei, tem uma coisa diferente em mim. Agora o próximo, quando eu receber meu salário, eu vou entregar meu dízimo. Estou sentindo esse desejo. Olha que lindo. Ninguém apontou: entrega o dízimo, tem que entregar o dízimo, senão você vai para o inferno. Não, ela sentiu. É isso que a gente tem que fazer, queridos. Eu tenho que ter essa alegria de entregar o meu dízimo, de entregar a minha oferta. Sexta-feira, que eu mandei a mensagem para os membros, a gente estava precisando pagar uma conta, e eu mandei uma mensagem. Em menos de 1 hora, todo mundo, muitos pix para lá, para cá. Pessoas ofertando com amor.
E eu fiquei muito feliz. É claro que se toda a igreja, todo mundo ser fiel dizimista nessa igreja, vai sobrar, vai multiplicar. Não vai precisar sacrificar um ali, outro lá. Deus, ele fala: tudo que eu te der, meu filho, divide em 10 pedaços, me dá um pedaço só. Confia em mim que não vai faltar. Quando eu não entrego o dízimo, eu não confio em Deus. Eu não estou confiando em Deus. Eu estou confiando nos 10%. Se eu ganhei 5 mil reais e eu acho que vai faltar 500 reais, 500 reais é mais importante do que Deus. Porque se eu servir um Deus que eu tirar 500 reais de dízimo e me faltar, que Deus que é esse? Para que servir um Deus desse? Quem está entendendo aí? Se eu ganhei 5 mil e se eu tirar 500 vai me faltar, que Deus que é esse? Então eu não vou mais servir. Se ele vai deixar faltar esses 500 reais que ele diz para me entregar, então alguém está errado, ou Deus ou eu. E no caso é eu, porque se Deus deixar faltar 500 reais do dízimo na minha casa, eu não sirvo mais esse Deus. Esse Deus é mentiroso, mas ele nunca vai ser mentiroso. O problema é que o ser humano é apegado às coisas materiais, ao dinheiro. Ele ganha 10 mil, não, 1.000 reais é muito dinheiro. Mas você ficou com 9. E se Deus não te desse esses 9? Tem gente que vive com 1.000 reais, com 2.000. E a pessoa ganha 1.518. E todo mês ela tira 151 reais. E a outra ganha muito que Deus deu e não tira. Então, queridos, nós temos que ter essa alegria. Tem que ter pressa em servir. Nosso tempo também, não é só o dízimo, oferta, não. Um dia eu estava vendo um culto pela televisão, a nossa câmera fica presa ali, ó, filmando pro YouTube. Mas aí tinha uma igreja que tinha um cameraman. Aí o pastor no meio do culto falou: pessoal, sabe esse daqui, ó, que está atrás dessa câmera? Esse rapaz aqui, ele tem iate. Ele poderia estar no iate dele, mas ele está aqui domingo servindo a Deus, sem ganhar nada ali. Porque ele já é rico. Mas ele poderia estar lá curtindo a vida. Tem gente se ganhar, nem precisa nem do iate, né? Ganhar um pouquinho mais, ela, não, agora eu tenho que curtir a minha vida. Não, curta a vida. E ele falou: não, eu estou aqui porque vou servir, vou ao iate, depois do culto eu vou para o meu iate. Eu vou para minha casa de praia, para as coisas. Então eu lembrei disso quando eu estava meditando, que não é só o dinheiro, não, é o tempo. Então esse rapaz, ele poderia falar, para ele ter um iate, você acha que ele tem compromissos na vida ou não? Ele é bem ocupado ou não? Acho que muito mais do que nós todos juntos. Só que ele tem tempo para ir para a igreja. Ele tem tempo, e às vezes tem gente que não tem. E ainda fala: Deus sabe. Não, tudo está em ser crente espiritual, queridos. Abraão era o crente espiritual. Ele se apressou para entregar o melhor. Versículo 7, olha só. Depois ele mesmo correu ao pasto, olha só, correndo para servir a Deus. Escolheu um belo novilho e mandou um servo preparar carne. 8. Colocou diante deles então a coalhada, o leite, o novilho que tinha mandado preparar. Ele permaneceu ali debaixo da árvore, fazendo companhia a eles enquanto comiam. Deus aparece para Abraão. O Abraão correu para servir, não correu para pedir. Mas olha a diferença. Olha o versículo 9. Ele não pediu nada. Olha o que Deus fala através do anjo. Leia. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. Ela está ali na tenda, respondeu Abraão. 10. Um deles disse, leia agora, olha que lindo: daqui 1 ano voltarei a visitar vocês. E Sara, sua mulher? Abraão pediu? Era algo impossível, mas porque ele correu para servir, Deus falou: você correu para me servir, então estou correndo para te abençoar. Corra para servir a Deus, e aquilo que é impossível, Deus vai correr para operar na tua vida. Levante uma de suas mãos. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar.
Não adianta você correr para pagar dívida, não adianta você correr para fazer coisas com teu próprio braço. Corra para servir a Deus, e Deus vai correr para te abençoar. Abraão correu para servir a Deus, e Deus disse: Abraão, aquilo que era impossível, eu vou correr para fazer na tua vida. Diga glória a Deus. Pode aplaudir. Glória a Deus. Isso é tremendo, querido. Isso é tremendo. E eu termino aqui. Vocês querem ouvir mais as 3? Continua ou termina? A quarta característica do crente espiritual: não segue pessoas erradas. Diga: eu não vou seguir pessoas erradas. Diga isso. Não vou seguir pessoas erradas. 1 Coríntios 5:11. 5:11 NVT. Põe na NVT. Quarta característica: não segue pessoas erradas. O que eu queria dizer era que vocês, veja aqui comigo, não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente. Para um pouquinho aí. Aqui Paulo está exortando a igreja de Coríntios, porque eles estavam ali se contaminando com essas pessoas. Dentro da igreja, eles estavam com essas práticas erradas. Mas ele vai mostrar que quem está lá fora nessas práticas já está perdido. Nós temos que resgatar as pessoas dessas práticas, não as pessoas trazerem as práticas para nós. Eu posso ter no meu trabalho uma pessoa de uma religião, de qualquer uma, umbanda, candomblé, seja o que for, espírita. Não pode. O que eu não posso, ou uma pessoa que não tem religião, uma pessoa que usa drogas, o que elas não podem colocar isso em mim, porque o povo de Corinto estava deixando o povo colocar dentro deles as práticas erradas. Eu posso ter, mas eu tenho que trazer as pessoas para a luz, não a luz apagar, não a treva apagar minha luz. Aí Paulo fala no versículo 12: não cabe a mim julgar os de fora. Quem está lá fora com essas práticas não tem o que fazer, Paulo fala. Mas vocês que estão dentro da igreja servindo a Deus, vocês não têm que ter essas práticas, mas certamente cabe a vocês julgar o que estão de dentro. Vocês têm que não seguir as pessoas erradas. Olha o que diz em Provérbios 1:10. Provérbios 1:10. Deixa na NVT. Olha só que tremendo isso aqui. Provérbios 1:10. Meu filho, olha só, queridos, se os pecadores quiserem fazer o quê? Seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Se os pecadores quiserem te seduzir, a responsabilidade é tua. Você não tem que permitir. Você não pode permitir em qualquer lugar, no trabalho, na escola, na faculdade. Não, o pecador não vai me seduzir. Versículo 15, olha o 15. Leia agora. Meu filho, não vá com eles. Isso aqui é até para você pegar e ensinar na tua casa. Tudo que eu estou falando aqui, ó, para você ensinar seus filhos, colegas, irmãos. Fala, ó, a Bíblia diz isso, não vá com eles. Na escola, na faculdade, você chegar e ensinar isso aqui. Foi uma característica do crente espiritual. Tudo que você está aprendendo hoje aqui, e começa a ensinar as pessoas no seu trabalho, né? Vai lá almoçar a família. Ó, pessoal, tem uma palavra aqui antes da janta. Depois a gente vai falar do Corinthians, depois vai falar do Palmeiras, do quem vai ganhar a Libertadores, quem vai ganhar o Brasileiro. Mas primeiro 1 minuto aqui de palavra. Hoje eu aprendi na igreja isso. Olha que bonito. Se você tiver a oportunidade no seu trabalho de
falar para alguém, onde você estiver. Aí você fala: meu filho, não vá com eles, afaste-se dos seus caminhos. Quinta característica do crente espiritual, Efésios 3,14. Efésios 3,14. Ele quer um relacionamento permanente. Diga: eu quero um relacionamento permanente com Deus. Se existe relacionamento permanente, existe qual outro? Relacionamento passageiro, permanente e... Não tem o cabelo das irmãs que faz permanente? Tem, não tem? Existe isso ainda? Permanente, e tem o temporário, não é? Permanente. O casamento é algo permanente ou temporário? E o namoro? É algo temporário, pode se transformar. Entendeu? Pode ser transformado em um casamento. Então Deus não quer um namoro. Deus quer o quê? Um casamento. Então você tem desejo de ter um relacionamento permanente com Deus? Porque se você não sentir isso hoje aqui na terra, quando você morrer, você vai ter? Será que você vai ter? Se você não tem aqui um relacionamento permanente com Jesus aqui. Aí vamos falar de mim. Se eu não tenho um relacionamento permanente com Jesus aqui, quando eu morrer, eu vou ter lá no céu? Nem para o céu eu vou. Eu não quero ter aqui. Você está entendendo? Que nem eu estava falando esses dias, acho que era com o Marcos, o Paulo ali, quinta à noite, sobre o ladrão na cruz. O ladrão estava aqui do lado. Eu falei: se juntar nós tudo aqui, junta todos aqui, igreja. Todo mundo está aqui na igreja. Aquele ladrão fez mais coisa errada do que todos nós juntos. E nós fazemos mais coisas boas, porque nós estamos aqui na igreja hoje, estamos servindo a Deus, estamos aprendendo. Ele nunca foi para a igreja igual a gente. Só que quando ele estava morrendo, ele falou: lembra de mim. Ele se arrependeu e foi para o céu. Então Deus é perdoador, é graça, é misericórdia, só que eu não posso pegar isso e falar: não, eu vou viver a minha vida quando eu vou fazer bastante coisa. Lá no final, quando eu tiver quase 100 anos, aí eu peço perdão e vou para o céu. Se eu for ali, infelizmente, no cemitério, tem gente com 20 anos que pensava assim. No hospital, com 30, com 40, pensava assim: um dia eu vou voltar para a igreja. Um dia eu vou me converter. Um dia eu vou me batizar nas águas. Um dia eu vou servir a Deus. E não deu tempo. Então nós temos que ter um relacionamento permanente. Efésios 3,14. Paulo faz uma oração. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. 17. Então Cristo habitará em seu coração, à medida em que confiarem nele. Até aqui só. Cristo vai fazer o quê? Habitar. Essa palavra aqui é uma palavra grega. A palavra habitar, existem duas palavras em grego que poderia ser encaixada aqui. Quando fala habitar, porque o Novo Testamento aqui foi escrito em grego, original, grego. Então quando Paulo fala essa palavra habitar, ele podia usar duas palavras que é mesmo habitar. Uma palavra que é paroikel, que significa temporário. Se ele fala habitar, paroikel, ia ser habitar a mesma coisa. Só que ele queria falar temporário, para que Cristo habite temporariamente em seu coração. Só que se você pegar o original disso aqui, não é paroikel, é uma outra, é kaitokel. Essa daqui é permanente, diga permanente. Então quando Paulo fala, ele fala intencionalmente. Quando ele fala Cristo vai habitar, coloca aí, permanente.
Porque Deus quer habitar em mim e em você, não temporariamente. Aqui na igreja, nossa, que gostoso. Que nem teve um irmão que estava evangelizando essa semana no comércio dele. Aí me falaram, ele falou assim: nossa, vai lá na igreja, minha igreja é climatizada, é bonita, cheirosa, o povo é simpático, é tão bom estar lá, da nossa igreja, é tão bom mesmo. Só que Jesus quer permanecer quando você sair daqui também, amanhã, no seu trabalho, no carro, nos seus estudos, sempre. Ele quer habitar quando você está lá descansando, assistindo um filme, tudo. Ele quer habitar permanente. Então, a quinta característica: desejo que Jesus habite permanente em mim. E para terminar, 6. Põe Hebreus 10. A sexta característica: o crente espiritual sente necessidade de congregar. Diga: necessidade de congregar. Está na Bíblia isso, pastor? Tá. Hebreus 10, 25. NVT. Necessidade de congregar. Leia comigo. E não deixemos de nos reunir na igreja, de congregar, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Para aí. Deus falou com você alguma coisa aqui? O dia de Jesus está próximo, pastor. Mas o dia de eu ir embora pode ser amanhã. De você ir embora amanhã. Pastor, vira essa boca para lá. Não, se eu tiver que partir amanhã, eu não tenho como impedir. Tem como impedir? Se é a vontade de Deus? Só que eu já tenho que viver. Não, pode ser o último domingo da minha vida adorando a Deus. Só que eu troquei o domingo por outra coisa. Troquei a presença por outra coisa. Então ele está falando, pode estar próximo, lá, todo mundo vive até 100, passe de 100. Amém? Pode estar próximo. Versículo 26. Se continuamos a pecar, não, até aqui, é o versículo 5. Aí, Mateus 18, 20. Põe Mateus 18, 20. Por que nós temos que nos reunir, pastor? Eu sou a igreja. Quem já ouviu alguém falar, eu sou a igreja? Quando alguém falar eu sou a igreja, você fala, você é um mentiroso. Alguém falar, eu sou a igreja, João 8,44, você é um mentiroso. João 8,44 é o diabo, é o pai da mentira, e vós e seus filhos. Você é um mentiroso. Não, mas que isso? Não, porque você não é igreja, você é um membro da igreja. A minha mão é o meu corpo. A mão é um corpo. A mão é um membro, faz parte do corpo. Se eu cortar minha mão e jogar ela lá, o que acontece com ela? Morre, apodrece, né? Então quando o membro não se congrega, ele vai apodrecendo. Entendeu? A pessoa vive sem a mão, conhece alguém? Conheço uma pessoa que vive sem o braço. Cadê o braço dessa pessoa que está vivendo sem o braço? Morreu, enterrou. Você quer morrer e ser enterrado? A igreja vai continuar. Quem aqui quiser morrer e ser enterrado, espiritualmente eu estou falando, a igreja vai continuar. Se eu, pastor Marcos, quiser me enterrar e morrer, não, eu não vou mais pregar, eu vou agora curtir a minha vida, eu vou morrer, vou para o inferno. A igreja vai continuar, queridos. O corpo vai continuar sem mim. O corpo só não vive sem a cabeça, que é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Vive sem perna, vive sem braço. Você já viu pessoas sem perna, sem braço? Então, nós somos um membro, nós não somos o corpo. O corpo é quando se reúne. E Jesus disse, leia: pois onde 2 ou 3 se reunirem ou tiverem afastados, reunirem no meu nome, eu estou no meio deles. E Jesus está aqui nesse dia. Diga glória a Deus. Igreja, Jesus institui igreja. A palavra igreja no grego é eclesia. Eclesia.
Eclesia é a reunião de pessoas, não são pessoas separadas. Eu sou uma parte do corpo da igreja. Eu sou uma parte da igreja. Quando eu estou fora, se eu estou fora, eu vou morrer e me apodrecer. Pastor, mas eu assisto pela televisão, assisto o que o senhor põe pelo YouTube. Isso é um lanche. Ninguém vive de lanche. Amém? Lanche é gostoso, pizza, né? Quem gosta de pizza? Come todo dia pizza. O que vai acontecer? Ficar doente, morrer. Daqui a pouco você nem aguenta mais ver pizza, né? E para terminar, verá uma diferença em suas vidas. Diga glória a Deus. Malaquias 3,18. Quem decide servir a Deus, em ser um crente espiritual, vai ver a diferença em sua vida. Diferença onde, pastor? No céu ou aqui na terra? Vamos ver. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Duas diferenças para a gente terminar. Mateus 18:20. Mateus 18:20. Olha que tremendo. Mateus 18:20. Não, eu escrevi de novo. Fiz que nem a pastora, ó. Copiei. Agora procura aí para mim. Digita aí no Google: vinde a mim, vós que estáis à direita, vinde a mim. Tanto escrito, ó. Eu já sou do tempo do papel. O pastor já está digitando já. Não gosto muito não. É Mateus. Vinde, vós que estáis à direita. 25:34. Isso. Deixa eu marcar aqui, senão à noite eu cometo mesmo eu. Um dia eu corrigi de manhã e à noite eu não escrevi. Aí à noite deu o mesmo problema. Mateus 25:34. Leia comigo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, aqueles que servem a Deus: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele preparou desde a criação do mundo. Diga glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, sentados mesmo. Pai, nós te damos graça. Meu Deus, que essas 7 características venhamos cultivar, Deus, e viver. Temos que ensinar os outros, temos que ser uma bênção para os outros, temos que ter pressa em servir, em honrar a Deus, não seguir pessoas erradas, desejar um relacionamento permanente com Deus e ter necessidade de congregar, de se reunir na casa do Senhor, e assim veremos a diferença. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Os jovens vão entrar lá, vai ter uma palavra. Adriana, Guilherme, vem Guilherme também. Guilherme, a Julinha, o Tiago, João. Tira para mim aí o YouTube. É o YouTube ou você que está aí? Pensei que era. Pode ir entrando lá, eles vão ter uma palavrinha. E vai ter um lanche também, né? Cachorro quente. Quem gosta de cachorro quente aqui? Tem pra gente também? Tem pra gente também. Ó, glória. Vocês não deram glória? O jovem aqui vai ter cachorro quente para nós também. Amém? Queridos, eu vou fazer uma oração pela tua vida financeira, para a gente agradecer a Deus. As irmãs vão passar envelope de dízimo, de oferta. Pastor, hoje eu vou me tornar dizimista na casa do Senhor. Põe a tela para mim do dízimo. Põe a tela do dízimo. Levante a mão, pastor, me dá o envelope do dízimo. Eu vou honrar a Deus. Eu vou honrar a Deus no meu dízimo. Põe passa mais uma. Isso. Olha só, queridos, a importância de ser dizimista e ofertante.
Na Bíblia, as primícias são os primeiros frutos da colheita, a primeira cria de um animal, o primeiro filho de um casal, o primeiro convertido de um lugar. Os judeus dedicavam as primícias a Deus como forma de agradecimento e para mostrar lealdade, fidelidade e honra. Então, quando você é dizimista fiel, você está entregando o seu melhor, fidelidade, lealdade. Aí aqui, a ideia de santificar as primícias, que são os dízimos, estava enraizada na mentalidade judaica. Santificar as primícias, os israelitas santificavam todo o restante da colheita. O que significa isso? Imagina, eu tenho aquele saco, já viu aquele no armazém, saco de arroz, de farinha, aquele grandão? Tem lugar que vende. Aí eles pegavam ali um punhado e entregavam, aqui está de Deus, 10%. Aquele tanto que ficava naquele saco era abençoado. Então quando você tira o seu dízimo, todo o seu valor vai ficar abençoado. Deus prometia prosperidade a quem santificasse as primícias, dizendo que os celeiros ficariam cheios e os lagares transbordariam de vinho. Passa a próxima página. Alguém precisa? Vai passando lá. Precisa de máquina? Enquanto eu estou falando, vai pegando, passando. Você que está pela internet, pelo YouTube, dízimo, oferta, passa o cartão, fica à vontade. Eu só estou explicando sobre o dízimo, a importância. Por que eu sou dizimista? Leia comigo. Sou dizimista porque reconheço que tudo que eu tenho e eu recebo vem de Deus, e Ele nunca vai deixar faltar. Amém? O Senhor é meu pastor, nada faltará. 2, eu sou dizimista porque eu amo quem? A Deus. Contribuo com alegria, conforme manda a palavra de Deus, e sei que existe promessa para quem entrega o dízimo. Olha só, queridos, ó a promessa para quem é fiel dizimista. Tragam, Malaquias 3:10, tem promessa. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu. Leia agora em vermelho. Derramarei tão grande que não terão lugar de guardar. Diga glória a Deus. Você não vai ter lugar de guardar. Eu estava falando para a pastora que eu quero chegar a um ponto em que todo mundo aqui seja dizimista, fiel, ofertante. Fiel. Porque a gente não precisa ficar pedindo oferta, nada. Que nem nós melhoramos aqui o som. Ninguém sabe, mas eu gastei R$2.500 mês passado. Essas caixinhas aqui. Quase R$3.000. Eu não cheguei e falei para ninguém aqui. Quem vai ajudar com 500, 100? Não, eu quero orar. Se todo mundo for dizimista, fiel e ofertante, quando precisa a gente fala. Mas nós gastamos aqui quase R$3.000 no som. Aí eu estava vendo, nossas crianças, elas sempre tomam um todinho, suquinho. Amém? Estava falando para os irmãos, tem uma igreja grande de um amigo nosso aí, colega nosso. Lá nem água pode tomar direito, que é muita criança. Aí quando acaba, as crianças tudo com fome. Aí tem uma filona lá de pipoca, tem que comprar, pagar. A filona. Nós fomos lá visitar esse amigo. Aí eu pergunto pro Mateus, pros meninos: vocês querem a nossa igreja, a escolinha, ou aquela daquela igrejona grande? Não, a nossa é melhor. A nossa tem todinho, a nossa tem pão de queijo. Amém? E tudo isso são as ofertas que vocês dão. Por isso que eu oro para vocês prosperar. Eu estava calculando aqui uma média, na igreja aqui por mês passam umas 80 crianças aqui, todo mês. Não diferentes, né? Cada culto, somando tudo. Então, seria 80 todinhos, 80 suquinhos, de caixinha cada uma toma. Não é o que tangue, né? O que é bom, que suco. Quem já tomou aquele que suco? Você põe 20 litros de água num negocinho. Já tomou isso? 1 quilo de açúcar, né? E faz gelinho ainda. Quem gelinho já tomou? Né, irmã Clarice? Fazia lá na escola, né? Lembra aquela merenda que a gente tomava com caneca azul? Quem já tomou caneca azul? Vocês já tomaram?
Lembra que tinha PMSP, não era? O leite, meu Deus, eu tinha que chegar cedo, senão acabava. Um dia eu fui pegar assim, eu lembro, tem coisa que não esquece nunca, né? Fui pegar, caiu no chão a bolacha, fiquei tão triste, não podia pegar outra. Porque na sua escola também era assim, que era na entrada, 7 da manhã? Hoje não, é lancheira, né? Não, tem uns aqui que já pegaram o tempo da lancheira. Diga, o pai dava lancheira. Pedro, lancheira. Leandro era lancheira, né? Seu pai voltava. Lancheira era chicote nas costas, né? Aí eu calculei uns 8, só pra você ter uma ideia, uma coisinha básica. 80 suquinhos, tem criança que toma 2, né? Vamos botar 100 suquinhos aí. Eu que compro os suquinhos. Faço questão de ir lá. 1,80 às vezes eu pago. Então você já vai aí uns R$200 por mês. Então todos a gente vai. Aí tem várias despesas, desinfetantes. Mas tudo com amor, tá bom? Todo mundo com carinho, tá? Então eu sou dizimista porque eu quero ver a minha igreja crescer. Versículo 3 aqui, ó. Quero ver essa igreja, como o irmão falou. Por que essa igreja é climatizada, é cheirosa, é confortável? Porque tem um povo próspero, né, que é fiel. Sou dizimista porque quero ver minha igreja crescer e continuar pregando o evangelho. Ah, internet, queridos. Eu invisto quase R$1.000 por mês de internet. Coisas que ninguém sabe. Hoje em dia não tem, a igreja não evangeliza, não tem mais isso de panfletinho. Hoje em dia é tudo internet. A gente monetiza, a gente paga Instagram, Facebook, Google, YouTube. Os R$1.000 para evangelizar eu gasto. Então todos esses valores que você está evangelizando. Quando você dá uma oferta, você está fazendo parte desse evangelismo, tá? Fora o aluguel, que é caríssimo, né? Então a gente evangeliza pela internet hoje em dia. Minha igreja crescer e continuar pregando o evangelho. Com meu dízimo também estou pregando a palavra. Talvez você não prega, você não tem ainda, né? Essa habilidade de pregar, mas você dá o seu dízimo, sua oferta, você está pregando a palavra também. E disse: pregar o evangelho toda criatura. Você que trouxe envelope de dízimo, de oferta, segure na sua mão. Dízimo, oferta, qualquer envelope, pedido de oração, põe no coração. Pai, abençoa todos os dizimistas da sua casa, aqueles que estão sendo fiéis hoje. Meu Deus, que a partir de hoje o teu povo seja fiel, Pai, na tua casa, confiando em ti, Pai, que o dízimo nunca vai faltar, porque o Senhor é um Deus, dono do ouro e da prata. Meu Deus, prospera essa igreja, o povo, os familiares, abram as portas, Pai, da prosperidade para todos aqui, fiéis a ti. Eu abençoo em nome de Jesus, amém. Coloca na salva quem trouxe aqui, pela internet, pelo Pix, já está todo mundo abençoado, em nome de Jesus. Quero deixar aqui meus últimos recados para fazer oração. Domingo que vem é a Santa Ceia. Eu quero aqui fazer uma oração. Pega o envelope da Santa Ceia. Eu vou consagrar aqui antes de entregar. E eu gostaria que você pegasse esse envelope quando eu passar e trouxesse domingo. Eu vou trazer uma oferta. Pastor, o senhor falou do suco aí. Esse mês eu vou pagar esse suco. Eu vou dar uma oferta de R$180. Faz o que você sentir. Vou fazer 50, vou fazer 30, 100. Meu Deus, prospera essa igreja, esse povo. Meu Deus, esse envelope é uma oferta que esse povo vai entregar. Assim como Abraão entregou aquela oferta, ele correu para ofertar. E depois que ele ofertou, o anjo disse: Abraão, aquele filho que há tanto tempo você estava esperando, daqui 1 ano você já vai receber. O milagre vai acontecer, porque você se apressou em servir. Abençoa o teu povo que vai trazer domingo uma oferta de Santa Ceia, em nome de Jesus, amém. Passa lá, levanta a mão. Pastor, me dá o envelope da Santa Ceia, que eu vou me apressar em trazer como Abraão a minha oferta de amor domingo que vem. Glória a Deus. Pega, põe a tela da Santa Ceia para mim, por favor. Domingo que vem é a tela da Santa Ceia. Não tem? Passa para frente. Tirou? Passa. Já olhou? Ah, então depois eu coloco. John Piper. Ah, da Santa. Aê! É
que tá diferente, né? É a tela nova. Santa Ceia 9:18, tá bom? Então guarda. Faço sim. Glória a Deus. Queridos, quinta-feira agora, ponha de quinta para mim. Deus colocou no meu coração esse propósito. Por quê? Porque 7 quintas-feiras para acabar o ano. Sabia? Só vamos ter 7 quintas-feiras. Aí na outra, na última, na 8ª, é o Natal, não tem culto aqui. Então nós vamos ter só 7 quintas-feiras de culto nessa igreja esse ano. Então pega e vem participar. E nós vamos orar pela liberação de promessas. Amém, Jesus? Então 7 quintas-feiras, 8 da noite. Aí depois acaba, vai ter o Natal, que é outra quinta, dia 25 não tem culto. Caiu bem na quinta, tá? Então 7 quintas-feiras da liberação das promessas. Aí domingo a Santa Ceia. E esse mês tem o café, põe do café. Esse mês tem um café a mais, ó. Dia 16 tem o café 9 da manhã. Dia 23 é o café à noite. E dia 30 tem o último, que é de manhã. Então tem um a mais. São 5 domingos. Entendeu? Porque geralmente a gente só tem até o dia 23 ali, ó, até o quarto. Então Santa Ceia o dia todo. Aí no dia 16 é de manhã, dia 23 à noite, dia 30 de manhã. Café, tá bom? Fique de pé agora. Nós vamos fazer um clamor pelo mês de novembro. Vamos fazer um clamor pelo mês de novembro e agradecer. Glória a Deus. Vamos orar por quem está doente também. Irmão Pedro pede oração. Irmão Pedro está pedindo, né? Os seus filhos. Esse tempo aí que mudou, né, irmãos? Mas ele está aqui, ó, representando a família que está doente. Se tiver alguém doente na tua casa também, levanta uma de suas mãos assim. Meu Deus, envia uma bênção agora. Alcança todos que estão doentes, as crianças, os filhos, os pais. Oh meu Deus, que toda doença vá embora. Começa a orar. Diga: toda doença sai da minha casa, sai da minha família, sai toda enfermidade da minha casa, resfriado, gripe, covid, seja o que for, vírus, bactéria, toda enfermidade que está agindo na saúde dos filhos, dos familiares desse povo, dessa igreja, nós repreendemos agora toda infecção, inflamação, toda doença. Diga: sai da minha vida também, sai do meu corpo também, diabo. Pega tudo que é teu e sai agora, sai dessa igreja, do povo dessa igreja, cai por terra agora. Toda obra do diabo nós paralisamos, nós repreendemos todo o mal. Diga: sai agora, sai em nome de Jesus. Toda amarração financeira, todo espírito de dívida, de miséria, todo espírito de briga, de confusão da casa, do trabalho, diga: sai da minha vida, da minha família, do meu trabalho. E esse mês de novembro será mês de conquista, de abundância, de milagres, de prosperidade. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família. Que seja o mês de novembro de respostas, de realizações. E te damos graça, Senhor, e te damos glória. Dá glória a Deus agora. Diga aleluia. Oh, arabaio, xarabatu, yarabá, sereba. Te amamos, Deus, te amamos. Te amo, Deus, oh, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem.
cante. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Vamos! Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pai, nós te agradecemos. Eu te peço, leva o teu povo em paz e segurança. Que você tenha um mês maravilhoso. O melhor mês da tua vida será mês de novembro. Em nome de Jesus. Leva o teu povo em paz e segurança. Traga o povo na quinta-feira e domingo Santa Ceia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Todos que creem digam amém e aplaudam o nome de Jesus. Aleluia. Quem foi abençoado diga amém. Deus abençoe você e sua casa. Vamos com Deus. Deus abençoe. Luto contra vozes